Vamos estudar alguns textos complicados que dão a entender sobre a imortalidade da alma? Muito bem, vamos começar aqui com Gênesis capítulo 35, versículo 18. Esse texto aqui diz o seguinte, Gênesis 35, verso 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Aqui está falando da morte de Raquel. E fala assim, ao sair-lhe a alma. Parece que complicam as coisas aqui, porque o que sai, na verdade, não é a alma, né? É o espírito. Mas aqui a Bíblia está dando a entender o último fôlego de vida. Tanto é que na Nova Versão Internacional, que é a tradução mais moderna que nós temos nos últimos tempos aí, existe alguma outra tradução moderna que veio do grego e do hebraico também, agora parece que tem a Nova Almeida, mas eu não tive ainda a oportunidade de estudar sobre ela, então eu tenho bastante já conhecimento na Nova Versão Internacional. E na Nova Versão Internacional diz o seguinte, ao sair-lhe a vida. Ao sair-lhe a vida. Mas eu quero deixar bem claro aqui que, eventualmente, a Bíblia se vale de usos coloquiais, usos informais e populares de algumas expressões. Por exemplo, a palavra alma. Algumas vezes você vai encontrar na Bíblia esse uso informal, não técnico, coloquial, popular da expressão alma. Só que a Nova Versão Internacional já traz pra gente dizendo ao sair-lhe a vida e não ao sair-lhe a alma. Tanto é que você tem essa mesma situação acontecendo em Mateus capítulo 10, versos 28 e 39, que é um outro texto complicado de entender. Aqui diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem achar a sua vida... Ah, sim. Aí o que eu achei aqui? Eu aqui na minha Bíblia em grego... eu achei, abri o texto e fui pesquisar esse texto. E eu percebi que no mesmo texto, no mesmo diálogo que Jesus estava colocando, essa palavra para alma, que foi traduzida aqui, foi usada de novo. Vamos ver o que diz? Daí diz assim no versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Então aqui na Bíblia, em Mateus 10, 28 e 39, você tem o uso da palavra psique. Primeiro, o padre João Ferreira de Almeida traduz, aqui nessa Bíblia em português que eu uso, traduz como alma. Depois, no mesmo texto, ele traduz psique como vida. Então aqui você tem uma tendência católica na tradução, tá certo? Porque sempre o texto está se referindo à vida, tá bom? Então, você não pode usar alma e depois no mesmo texto, para aquele termo psique, usar vida. Você tem que usar uma coisa só, tá certo? Então, não faz sentido ali o texto estar falando de alma num sentido técnico, como nós sabemos, que nós somos alma e nós não temos alma, né? Em João capítulo 11, versos 25 e 26, Jesus disse, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então não existe vida após a morte sem a ressurreição. Existe vida após a morte? Existe. Se você morreu, você vai ter que experimentar a ressurreição para então viver novamente. Tem um outro texto complicado aqui, Hebreus capítulo 9, 27. Na verdade, esse texto ele é uma bênção, porque ele é um golpe na reencarnação. Mas eu estou agora explicando ele sobre outro ponto de vista, né? Hebreus 9, 27, ali diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, aí o texto continua, e o pessoal fala que o homem só morre uma vez, que é essa morte natural. Veja, ele fala que morre uma só vez, essa morte natural, e depois vem o juízo. Tanto é que João, capítulo 5, versos 28 e 29, fala que vai ter uma outra morte no juízo. Né? Então nós temos que entender que existe uma morte natural e uma morte no juízo. Tanto é que a Bíblia fala de duas mortes. A morte, que é a primeira morte,
e a morte eterna, que é a segunda morte. Essa expressão segunda morte está em Apocalipse capítulo 2, verso 11, Apocalipse 20, verso 6 e 14 e Apocalipse 21, versículo 8. Tá certo? Existe uma ressurreição no juízo. Daniel 12, 2 fala que eles vão ressuscitar para passar vergonha, que é a ressurreição da condenação. E eles vão morrer a segunda morte, tá certo? Então, um dia vou estudar com vocês aqui sobre o milênio, e eu vou mostrar para vocês que o milênio começa com a volta de Jesus, essa que nós estamos esperando. Ali os bons ressuscitam, os de Jesus ressuscitam, e depois de 1000 anos você tem a segunda ressurreição. Os maus ressuscitam para receber o juízo final. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida, a segunda ressurreição é a ressurreição do juízo, da condenação, para receber a morte eterna, tá certo? Então, eu quero explicar mais um texto complicado que as pessoas não entendem, que é Lucas 23, 43. O bandido na cruz, o ladrão na cruz, disse para Jesus, em verdade te digo... Jesus disse para ele, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E as pessoas dizem que Jesus foi para o paraíso naquele dia. Não é verdade. Em João capítulo 20, versículo 17, Jesus olhou para Maria e disse para ela, Maria, não me detenhas, eu ainda não subi ao Pai. Jesus não foi para o paraíso naquele dia, na sexta-feira nem no sábado. Depois que ele se encontrou com Maria, então, depois da ressurreição, é que ele foi para o céu. Depois que ele foi ter a sua apresentação lá com a missão dele cumprida no reino dos céus, tá certo? A gente sabe isso, né? Por isso a gente agora entende que essa vírgula está mal posicionada. A vírgula bem posicionada seria assim, ó, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Por que existe esse problema da vírgula? Porque no grego, você tem duas maneiras de escrever o grego. E a maneira que a Bíblia foi escrita, em grego, é o grego koiné. O grego koiné, ele é todo em minúsculo e as palavras são tudo grudadas. Como quando a gente escreve com hashtag. Assim como a gente escreve com hashtag tudo minúsculo e tudo junto, assim é o grego koiné. Até por uma questão de economia, para economizar material, gastar menos com material. Então, como é tudo corrido, sem pontuação, quem traduz para o português tem que colocar pontuação. E existem já várias traduções colocando a vírgula no lugar correto. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Bom, existem até documentos históricos que colocam essa vírgula no lugar correto, né? Muitos pais da igreja usaram esse texto da maneira correta. O manuscrito sinaítico também se harmoniza com a ideia de que Jesus não foi para o céu na sexta-feira nem no sábado, foi no domingo depois da ressurreição. Esse uso diferente da palavra em verdade te digo hoje, ele reflete um hebraísmo, quando a palavra hoje é usada, mesmo a gente sabendo que era hoje. Você tem, por exemplo, isso em Deuteronômio 4:8, Deuteronômio 6:6, Deuteronômio 6:27, Deuteronômio 27:10, Jeremias 42:21, Deuteronômio 30:18, Atos 20:26, e esse hebraísmo sobreviveu no Novo Testamento. Era uma maneira deles dizerem, estou fazendo isso aqui hoje. Se você está fazendo isso, é lógico que é hoje. Mas eles tinham essa maneira de dizer, é um hebraísmo que sobreviveu ao Novo Testamento. Ok? Então, que eu e você possamos entender que os versos, a maioria esmagadora dos versos, falam da imortalidade condicional da alma. A alma não vai morrer, aliás, a alma morre, mas ela vai ressuscitar. Então, que eu e você possamos estudar com seriedade a Bíblia e nós vamos sim encontrar base para a nossa fé.